Salve, salve, torcida vascaína. Um ótimo dia para todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno para a gente comentar um pouco, tá, sobre a pífia atuação do Vasco ontem. Parece que não adiantou absolutamente nada vezes nada, ficar um mês parado. Você vê uma diretoria incompetente que não sabe fazer futebol, não sabe gerir o futebol do Vasco. Você vê que realmente o Fernando Diniz pode ter ideias boas, mas com a fraqueza e a mentalidade de um elenco fracassado, mal montado desde a época da 777, fica bem evidente que às vezes quando a gente fala que determinado jogador deve ser titular, que determinada condição deveria acontecer, é realmente chovendo molhado. É muito chovendo molhado falar do futebol do Vasco hoje em dia. Porque simplesmente não acontece absolutamente nada. Os caras parecem que andam em campo. É nítido que o que adianta você renovar com Felipe Coutinho? O que adianta você renovar com Felipe Coutinho se ele não consegue fazer uma finalização decente? O que adianta você ter o Verratti se ele mal participa do jogo? O que adianta você pagar R$1 milhão para o Léo Jardim, que só sabe dar chutão para frente e não sabe trabalhar com o pé? Em comparativo, você tem o Rossi, que ganha metade do que o Léo Jardim vai ganhar no Vasco, e sabe trabalhar muito bem com os pés, sabe fazer lançamento, é bom goleiro com as mãos. Não estou tirando o mérito do Léo Jardim, mas olha o nível de comparação. O Flamengo que disputa tudo e paga 560 mil para um goleiro bom, e o Vasco que não disputa nada, paga quase R$1 milhão porque fica refém de empresário. E aí você vê notoriamente que praticamente o Vasco, tudo que fez de algo positivo contra o São Paulo antes da parada mundial foi esquecido durante esses 20 dias. Ah, Bruno, existiu aqueles 10 dias de férias, 10 dias de descanso. Aquilo ali era por lei, porque se não fosse por lei, não teria que ter dado os 10 dias de férias. Esse elenco, ele tem que tomar chicotada todo santo dia. Esse elenco tem que ficar sem receber todo santo dia, todo mês. É um elenco frouxo, é um elenco fraco. É um elenco ridículo que não representa em nada a história e a imagem do clube do futebol de regatas Vasco da Gama. Você vê uma dupla de zaga horrorosa. João Vitor e Lucas Freitas. Cadê o Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo não é colocado a campo por quê? Porque já está vendido, já está comprometido pela diretoria, pelo seu empresário a vender esse garoto, a entregar mais um garoto da base aos Leões, desperdiçar um talento da base para pegar qualquer meia dúzia de dinheiro, de migalhas. A gente falou e bate nessa tecla direto. E aí eu pergunto para você, torcedor, quem é o responsável disso tudo? Quem é o responsável dessas coisas que acontecem? A gente comentou ontem. Ainda bem que eu não fiz react, porque senão eu ia ficar tão puto, eu ia xingar meio mundo que talvez o YouTube ia tirar a minha live do ar. Porque é inacreditável que o grande responsável por esse futebol não dá as caras, que é o Pedrinho, o seu presidente, que quis sair da Rede Globo para assumir o Vasco e acha que o Vasco é brincar de futebol manager. Acha que o Vasco é para ficar em modo carreira no videogame e vai dar tudo certo. Um cara que bloqueia todo mundo, um cara que não mete as caras, um cara frouxo, uma diretoria frouxa, uma diretoria incompetente,
que não deveria nem estar dentro do clube, mas aí existe um outro responsável, que é a torcida do Vasco. A torcida do Vasco passa muito pano para essas incompetências. Se fosse outras pessoas que tivessem gerindo o Vasco atualmente, talvez teria sido porrada o tempo inteiro. Mas como é o ídolo da geração, como é o ex-jogador, como é o cara que foi enviado por Deus para salvar a pátria. Salvar o quê? O Vasco não vence um clássico há anos. O Vasco está ficando lá atrás. O Vasco era uma primeira ou segunda potência do Rio de Janeiro. Hoje é a quarta, quinta, sexta, porque não tem outras equipes. Infelizmente, o Volta Redonda é uma equipe pequena. Não tem outro time. O Volta Redonda está lutando para permanecer na segunda divisão. Então o Vasco vai ficar como quarta força. E você vê o Botafogo sem técnico. O técnico atual na beira de campo, sem registro, que é uma vergonha a CBF admitir isso. Mas enfim, a CBF é uma zona mesmo. Então deixa o melhor produto escancarado. O cara que não tinha registro no BID estava na beira do campo, dando pitacos, falando com o jogador. Você vê o Botafogo que disputou o Mundial de Clubes, que deu 10 dias de férias, que é por lei trabalhista, não conseguiu treinar a mesma proporção do que o Vasco e correu mais do que o Vasco. Aí eu pergunto, muita gente fala, torcedor, o problema é a parte física, torcedor? Não, o problema é a ruindade de cada jogador. Tietê, pelo amor de Deus, se aposenta do futebol. Torcedor que enxergou o Tietê com Kroos, Modric, esquece. Ele era reserva desse Botafogo aí porque não conseguia performar o que o Marlon Freitas e o que o Gregory performasse. Por isso que ele foi escanteado, por isso que o Textor não renovou com ele. E no Vasco é solução, no Vasco é tudo resolvido. Coutinho, criaram musiquinha, a Barreira vai virar baile, a cria voltou. A cria voltou pra quê? O cara só dá chute no meio do gol. Com 10 minutos sofreu lesão muscular depois de 20 dias parado. Ah, o Coutinho tinha que permanecer no Vasco. Por que o Coutinho tinha que permanecer no Vasco? Me diga, o que o Coutinho nessa passagem toda fez pelo Vasco? Lampejos? Então, torcedor, você vive de lampejos, então? Então, torcedor, você vive de momentos? Você vive de pequenos minutos? O Verratti, com todo respeito, não dá para jogar mais. É um veterano, a bola não chega para ele, o Vasco joga com um a menos. Aí você tem que ver no segundo tempo o Alex Teixeira jogando como meia, mas totalmente perdido. Em vez dele estar mais lá para frente pro gol, o cara tava recebendo bola na zaga. É aquilo, né? É o esquema, a tática do morcego. É só bola para trás, é só bola para defesa e nada ataca. E aí o Botafogo prevaleceu de ter um time melhor, de ter uma qualidade melhor. E aí aconteceu o quê? Aconteceu simplesmente o que é o óbvio. O Botafogo vence o Vasco e o Vasco tem que torcer e muito para não entrar na zona do rebaixamento. Porque o Vitória perdeu, deu sorte, mas o Santos não joga por conta da questão do confronto contra o Palmeiras, mas Fortaleza enfrenta o Ceará. Se o Fortaleza vencer, não passa o Vasco, porque o Vasco tem número de vitórias a mais. E Juventude e Sport se duelam. Então o Vasco, pelo momento, ainda está fora do G4. Mas é a próxima rodada. Ainda vai ter Del Valle ainda pela frente. Terça-feira, com essa bolinha aí, que jogou em Brasília, vai ser eliminado com certeza. E outra coisa, não adianta vender mando de campo, que talvez se fosse em São Januário,
com o apoio do torcedor, talvez seria diferente. O que adiantou você ganhar R$1 milhão se quem comprou o mando de campo possa ter ganhado muito mais do que isso? E o que vale principalmente é uma disputa pelo rebaixamento, que o Vasco perdeu 3 pontos por conta dessas migalhas de R$1 milhão em vender para Brasília. Desculpa, R$1 milhão faz falta em qualquer clube? Faz. É só você fazer boas vendas de jogadores, gastar menos com bagre e principalmente buscar no mercado patrocinadores, coisa que o Vasco não vem fazendo. Cadê o departamento de marketing? Cadê o departamento de marketing para trazer novas empresas para o Vasco? Tá esperando o investidor cair do céu. E aí o Vasco continua nessa draga. Enfim, galera, esse é um vídeo que eu decidi fazer aqui no domingo, tá? Um ótimo dia para todos vocês. Se você quiser deixar o like para ajudar e fortalecer, deixa o like. Também, se não quiser, fica à vontade. Se inscreve também se você quiser. Deixe o seu comentário se você quiser. Agora vai ser assim: o Vasco vai ter que ser levado na sacanagem, porque os caras que estão lá dentro não levam o Vasco a sério. Fui, um grande abraço e um ótimo domingo para todos vocês.